Salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, agora é a última parte, né, da aula sobre o Jorge de Lima, que eu vou fazer com vocês. E deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentadinha aqui sem prejudicar o logo da escola e que vocês possam ver legal aí. Acho que tá bacana, né? Bom, galera, então agora a gente vai fazer aí a nossa última empreitada pelo Jorge. Eu vou ler alguns poemas e não vou ler muitos, né, mas eu só vou fazer alguns comentários mesmo para fechar, né? Espero que vocês tenham visto lá a live que eu vou fazer. No caso, como vocês vão ver esse vídeo depois da live que eu fiz com o Chico de Assis, né, que é um grande fã do Jorge também. E aí eu estava dizendo para vocês que aí é o cerne, né, o epicentro da poesia do Jorgiano, que é a fase mística, né? Na apostila de vocês eu tinha visto, eu ia trabalhar com vocês um poema dele, que é desse período, mas eu prefiro deixar isso para depois, na semana que vem, nas próximas aulas. E então, nesse momento, a gente vai encontrar o mundo místico do Jorge de Lima. E como isso se dá, né? Pela conversão dele no Tempo e Eternidade, a túnica consultiu, mira a sério o livro de sonetos. Que eu já havia falado para vocês, né, a importância dos dois. Muito do que eu falo do Jorge Lima se refere também ao Murilo Mendes, dadas as devidas proporções, né? E aí nós temos aqui, ó, vocês vão ver que tem números de páginas relacionado ao livro que eu usei, que é a minha Obras Completas, tá bom? Então, mel silvestre tirei das plantas, sal tirei das águas, luz tirei do céu. Escutai, meus irmãos, poesia que tirei de tudo, para ofertar ao Senhor. Tá vendo? Então, a poesia é devolvida a Deus, né? Por isso que é a conversão da poesia em Cristo, tá bom? Não tirei ouro da terra, nem sangue de meus irmãos, e salajadeiros, não me incomodeis. A vida está malograda, creio nas mágicas de Deus. Os galos não cantam, amanhã não raiou. Vi os navios irem e voltarem, vi os infelizes irem e voltarem, vi homens obesos dentro do fogo, vi os zigue-zagues na escuridão. Mel silvestre tirei das flores, sal tirei das águas, luz tirei do céu. Só tenho poesia para vos dar, abancai-vos, meus irmãos. Então ele está distribuindo a poesia como a natureza é distribuída. Quando eu fui trabalhar Jorge Lima, eu queria trabalhar o Cristo cósmico na poesia dele, né, que é a teoria do Teilhard de Chardin, um grande teólogo francês. Parte dessa teoria é que a Terra foi feita com partículas de Cristo, né, e quando Cristo veio, isso se fechou num ponto específico, numa coisa específica, num objeto específico, num ser específico, num mito específico. Eu estou destruindo a teoria, mas é mais ou menos para vocês entenderem. Tá bom? Poeta, não podes. Eu amo esse poema. Desarrumar as terras do mundo, poeta, não podes. Arrumar sem limites de pátria, poeta, não podes fazer. Derrubar azeite no mar, plantar flores no fogo dos montes, plantar trigos nos vales do mundo, poeta, podes fazer. Abrandar os tufões nos espaços, acabar com os tiranos do mundo, poetas, podes fazer. Extinguir a palavra de Deus, afastar a verdade da terra, poetas, não pode fazer. Né? Então você vê muito a questão religiosa, mística, mítica, né? Presente na obra dele. Aí você tem que construir, porque é uma imagem meio fantasmagórica, é uma questão meio apocalíptica, né? Então é legal vocês vislumbrarem isso como se fosse uma pintura. Né? Então aquilo era da Tempo e Eternidade. Da túnica inconsútil, que é o manto, né? Essa túnica é o manto que envolveu o Cristo, por isso que está aí o Santo Sudário, né? Um livro de 38. Alta noite quando escreveis. Olha isso que lindo, ó. Alta noite, quando escreveis um poema qualquer, sem sentirdes o que escreveis, olhai vossa mão, que vossa mão não vos pertence mais. Olhai como parece uma asa que viesse de longe. Olhai a luz de momento a momento, sai entre os dedos recurvos. Olhai a grande mão que sobre ela se abate e faz deslizar sobre o papel estreito. Com o clamor silencioso da sabedoria com a suavidade do céu, ou
com a dureza do inferno. Se não credes, tocai a outra mão inativa, a chaga da mão que escreve. Então, com a mão inativa, tocai a mão que está sobre a outra que está escrevendo, vai sentir a chaga. Quem é que tem a chaga na mão? É Cristo. Então, ele está dizendo que o poeta, quando está escrevendo, é a mão de Cristo que o guia. Muito legal, né? Essa é a Mira 7, a grande baleia. Né? Que eu fui descobrir essa teoria, porque a Anunciação encontro com Miracelli. Eu não fazia ideia de que era Miracelli. Eu olhei em todos os dicionários, em todos os livros possíveis, nenhum teórico dizia o que era. Eu acho que eu sou o único que disse isso, viu, em todos os livros sobre Jorge de Lima. Mesmo os pesquisadores que tem no Brasil, eu não vi. E aí eu fiquei perguntando onde eu vou achar essa palavra. Né? Eu estou até olhando aqui para ver se eu acho, mas acho que não está aqui não. Mas eu tenho um dicionário de astrofísica, astrologia. Não está aqui, está em alguma caixa ainda. E foi lá que eu achei, né? Falando de aeronáutica, de espaço, física, essas coisas todas. E eu queria achar aqui para mostrar um dicionário gigante, cara. E eu achei lá, Mira 7, e lá no dicionário de astrofísica cita o Jorge de Lima. É um livro de 42 e 43, tem 59 poemas esse livro. Jorge de Lima morreu com 60 anos. Então ele é o epicentro, tá vendo, do sistema Jorge de Lima, né? Ele fica bem no centro. Isso aqui é uma coisa minha, da minha dissertação de mestrado, né? Tempo e Eternidade, A Túnica Inconsútil, Miracelli, Invenção do Orfeu e o livro de sonetos. Lá, e é meio apocalíptico, se liga, ó, o inesperado ser começou a desenrolar as suas faixas em que estava escrita a história da criação passada e futura. Retirou a imensa cabeça de dentro da torre, sob o estrondo das muralhas desabadas com seu gesto. A estreita porta abriu-se reverente para ele passar. O pátio interior espraiou-se como um lago, e as colunas eternas que sustentavam as abóbodas substituíram os seus braços e suas pernas. Entretanto, ele continuava incluso na eternidade. Nos blocos retangulares de suas órbitas estavam encerradas inúmeras gerações. Então é nesse ponto aí que eu falei da poesia apocalíptica, né? E aqui você vê muito de surrealismo. Então você imagina esse grande ser se movendo. É muito bonito, é um livro muito forte, muito poderoso, complexo, mas muito poderoso. Então é legal você só partir para um raciocínio imagético, né? De criar as imagens na sua cabeça como se fosse um quadro surrealista. Né? Então era tão velho que morava dentro da morte. Esse é um dos versos que eu acho mais lindos da poesia do Jorge de Lima, que pertence a Miracelli. Era tão velho que morava dentro da morte. Não precisa falar muita coisa. Alfa e Ômega é uma fotomontagem do Jorge, tá bom? E a Invenção do Orfeu. Não posso falar muito dessa obra e nem vou, porque é uma obra que eu não li ainda. Né? Eu costumo dizer que eu não tenho a capacidade para fazer essa leitura ainda. Né? Isso aqui é um poema único, um poema só. Né? Já mostrei esse livro para vocês antes. É uma epopeia moderna. Né? Eu comecei a ler, comecei a fazer alguns livros, né? Algumas anotações, né? Porque tudo se passa em uma ilha. Deixa eu ver, não sei se dá para ver. Tudo se passa em uma ilha que fica sobre o nada, né? Eu até comecei a fazer o desenhinho. Enfim, eu preciso me amadurecer mais para poder me dedicar a esse livro, né? Então, para não passar vergonha, prefiro não falar, tá bom? Então, mas eu vou falar o básico da coisa, tá bom? Orfeu todo mundo conhece, né? A história de Orfeu e Eurídice, né? Que é muito bonita e é o último livro do Jorge de Lima. A Invenção do Orfeu resulta da complexa natureza humana de Jorge, é meio que biográfico esse livro, tá bom? Vergando ao peso da enorme responsabilidade, ele carrega nos ombros o mundo de sua poesia, gerado no laboratório de sua alma, com aquelas energias misteriosas que Deus lhe deu. Então aqui é o Polvina Cavalcante, era cunhado do Jorge Lima e um dos seus pesquisadores. O livro dele está meio difícil de eu pegar para mostrar para vocês, mas é um livro lindíssimo, um dos que eu mais gosto da
das teorias que eu tenho sobre o Jorge de Lima. É bem legal o livro, mas eu não sei onde eu coloquei ele. Queria mostrar. Não tá fácil aqui não, mas não tem problema não. Também é só mostrar, né? Não muda muita coisa, né? Mas é isso. Então, você encontra nesse livro um universo muito autobiográfico, tá bom? Olha que lindo isso, ó. As imagens dialogam com o texto, eu demoro muito para fazer por causa disso. O céu jamais me dê a tentação funesta de adormecer ao léu na lomba da floresta, onde avisgo, onde certa erva sulcosa e fria, carnívora decerto, o sono nos espia. Que culpa temos nós dessa planta da infância, de sua sedução, de seu vício de constância? Minha cabeça estava na pedra adormecida quando me sobreveio a cena pressentida. Um sonâmbulo, arriei as mãos e os pés culpados nos passos e dos gestos em vão desperdiçados. Despi-me de outros bens, de glória mais modesta, restava-me por fim a minha pobre testa, confundida com a pedra, em meio à floresta, que doces olhos têm as coisas simples e nuas e unas, onde a loucura dorme inteira e sem lacunas. Agora posso ver as mãos entrecruzadas e as plantas dos pés nas entranhas amadas, nesse início que é a clara insônia verdadeira. Ó seres primordiais, que sois testa e viseira, restituo-me em vós, sangue e máscara vivido, desejo de esquecer tempo e espaço existidos, e em vós e em vossa paz, meus solilóquios para-os. Penetra-me do verbo em silêncios claros, invisto-me de vós, vossa fronte me espia, através dessa pedra em que nasce o meu dia. É bonito pra caramba, difícil de entender, mas é bonito pra caramba, né? E no Invenção do Orfeu, ali tem tudo que é possível de métrica e estética poética. Sonetos, trovas, alexandrinos, né? Aqui não sei se é um alexandrino, não lembro, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Escrito tudo em verso alexandrino. Então o cara esbanja a técnica poética nesse livro, tá bom? E aí, cara, eu tenho isso, e é uma coisa que eu tenho, e isso explica por que eu tenho tanta obra completa do Jorge de Lima, né? Eu tenho 4, 5 obras completas, né? Essa aqui, ela não é diferente dessa aqui. Na verdade é a mesma editora e foi feito em épocas diferentes. Se eu não me engano, esse é de 97 e esse aqui é de 58. Só que aqui foi uma tentativa, foi a primeira tentativa de fazer 2 volumes. Era para ser isso, ó. Então era para ser um de poesia e um de prosa. Então esse aqui só tem poesia, que depois de muito tempo tiraram o que havia de prosa nele e deixaram só a poesia. Então ele é o mais novo que eu tenho, papel bíblia também e tal, coisa mais linda, crocante, cheiroso. E esse aqui, primeira vez que eu tive contato com esse livro, eu achei que eu jamais teria, foi quando eu fui na biblioteca. Eu fazia parte do meu trabalho em bibliotecas públicas em São Paulo. Porque era uma época em que eu trabalhava numa escola e eu não ganhava tão bem. E então eu não podia comprar os livros, né? Eu só fui conseguir comprar esses livros. Eu preciso voltar a procurar livros sobre Jorge Lima para aumentar o meu acervo depois de muito tempo. Então eu era obrigado a estudar na biblioteca pública que tinha lá em Santo André. Então eu saía bem cedinho, tomava um café reforçado na padaria e corria para a biblioteca e passava praticamente o dia lá. E nessa biblioteca tinha esse volume, né, da poesia completa, que eu acho, talvez seja um dos meus livros preferidos aqui da minha biblioteca. E aqui, como eu disse para vocês, tem muito do outro, né, da outra obra completa, porém, ele tem algumas coisas que aquele livro não tem.
E o que é? O que esse livro tem que o outro não tem? Por exemplo, olha aqui. Aqui você encontra, ó, no volume 1, Poesia e Ensaios. Então esse é o volume 1, Poesia e Ensaios. Então ele tem tudo que o outro tem, né? Mas aqui tem, por exemplo, textos que são ensaios que ele escreveu em prosa. E aqui você tem o diário dele, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Né? Além disso tudo, você ainda tem o diário do Jorge Nima. Então, o final do livro, né, quando termina o livro, ó a prova de que eu usava a padaria lá, tá vendo? Um papel, um guardanapo que eu usei para marcar a página. Depois eu fui no sebo e achei o livro. Então eu acabei comprando, né, o mesmo livro. Então aqui, ó, você tem, depois do Poemas Dispersos, começa a parte em prosa. Então aquele outro livro não tem isso. Então poucas pessoas devem ter esse livro, né? Sei lá, acho que você vai encontrar mais em sebo e tal, se é que você vai achar esse livro. E aí vem os ensaios, ó. Então tem lá, ó, Todos Cantam Sua Terra, enfim. Depois tem uma biografia que ele faz de Anchieta, né, tá vendo? A questão religiosa dele, né? Depois tem Dom Vidal, essas coisas não tem no outro. E o segundo volume era para ser os romances, o teatro, né, que eu nunca li nada de teatro desse cara, os ensaios literários e os contos. Então isso eu desconheço, esse material, né? Então, ó, Salomão e as Mulheres, O Anjo eu tenho, Calunga eu tenho, Mulher Obscura eu tenho, Guerra Dentro do Beco eu tenho, A Filha da Mãe Água eu não tenho, As Mãos eu não tenho, Ulisses eu não tenho, Ensaios, Contos e Artigos eu não tenho. Então, a parte em prosa dele eu quase não tenho nada, né? Eu quase não tenho nada, tenho metade, né? Quase não tenho nada. E aí eu gosto muito desse livro. E aqui tem esse diário aí, né? Por isso que esse livro é muito importante para mim. E esse diário foi escrito quando ele estava padecendo da doença, já para morrer, né? De câncer, né? Tende piedade, Deus, das almas do que ainda vivem hoje e amanhã. E ontem edificaram Babel. Sucumbiram no dilúvio. Habitaram Sodoma, Gomorra, Pompeia e as cidades de que há pouco as guerras aniquilaram os corpos. Tende piedade das almas dos suicidas. Tende piedade dos que se julgavam findos com a morte da carne e que jamais morreram e morrerão ontem, hoje, amanhã, na eternidade. Amém. Então muita coisa ele estava já meio delirando e tal, mas tem muita coisa bonita. E ele pedia por todos, né? Ele pedia para que Deus olhasse por todas as pessoas, né? Mesmo os pecadores e os mais terríveis pecadores. Jorge Nima é espetacular. Então, gente, acaba aqui. Agora só volto a falar de Jorge Lima com vocês por atividade, quando tiver. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e conhecer um pouquinho. É meio complexo, né? Mas é muito legal, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus.